E eu imagino que, pô, você sempre assumidamente corintiano, fala... Como é que era, tipo, quando você começou a assumir, assim, como profissional, publicamente, sou corintiano, começou a falar, pô, eu lembro de ver o Gazeta Esportivo, quanto tá o jogo do Corinthians hoje? 6-0 Corinthians, que era maravilhoso. Começou, na verdade, no jornal, né? No jornal escrito, Folha da Tarde. Eu estava eu era redator, né? Da Folha da Tarde, de esporte. Aí saiu um rapaz que era o Toninho Boca Suja, né? Toninho Boca Suja. Autoexplicativo o apelido. E aí ele saiu, né? E me oferecendo o cargo. E junto com o cargo, me oferecendo também, caiu no meu colo, eu fazer uma coluna, né? E eu não queria fazer a coluna, porque eu já tinha muita coisa para fechar o jornal, né? Era muito corrido. Aí a Folha começou a fechar no esquema de horário, né? A Folha fechava por último, e antes todos os jornais que a Folha editava fechavam antes, né? Bem antes. Era um horário industrial, parecia fábrica de lata de cerveja, né? E isso não bate com o jornalismo. É um trabalho intelectual no jornalismo, né? Exatamente. Você precisa pensar. E a notícia não tem hora para acontecer. De repente fechou o jornal, morreu o Papa. Tem que mudar tudo. Vai ter que mudar tudo. Tem como ignorar. É difícil, né? Fazer jornal assim. Aí eu cheguei lá Que curioso. Saiu o Toninho Boca Suja, e aí me chamaram lá. Olha, tem aqui o cargo dele e tal. Você quer pegar? E também tem a coluna para fazer. Aí eu falei, eu posso ir para casa pensar direito e tal, né? Aí eu nunca botei mulher no meio. Os caras às vezes consultam a mulher, consultam a mãe, eu nunca consultei ninguém, sempre resolvi por minha conta. Aí eu cheguei, fiquei pensando. E na época eu estava com a minha segunda mulher. O que você está pensativo? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada, estou só... Hoje eu tô meio cansado. Deu um chapéu nela. Porque eu queria resolver por mim mesmo. Né? Aí eu falei assim, aí eu vou pegar, que era o Carlos Brickman, né? O editor-chefe do jornal. E o Adilson Laranjeira era aqui uma espécie de diretor administrativo. E aí eu cheguei e falei assim, vou dar um chapéu no Gordo, né? Que o Carlos Brickman é grandão e gordo, né? Aí eu virei e falei assim, o Gordo me chamou e falou assim, olha, você pensou? Pensei. Então, faz assim, no final do expediente a gente conversa, né? Aí eu falei, tá bom. Você faz a coluna hoje? Falei, faço, vai. Você até quer que faça essa coluna, eu faço. Aí, no dia que eu falei isso para ele, eu acabei, o Corinthians teve eleições. E o Adilson Monteiro Alves, o pai do Duílio Monteiro Alves, que hoje é presidente do Corinthians, o Duílio era pequenininho, e ele saiu candidato a presidente contra, né, o Roberto Páscoa, que era um dos candidatos. E ganhou, evidentemente, o lado conservador, né, porque a democracia corintiana, para a época, era muito para a cabeça dos cartolas, né? O jogador não se concentrava, o técnico mandava no time 20%, 15%, os jogadores compravam uma ideia, né? Quem mandava no time praticamente era o Adilson e o Sócrates, né? Principalmente o Sócrates, né? Então, tanto é verdade que os técnicos que passaram por lá nessa época foram técnicos que o Sócrates gostava, que era o Mário Travalini, o Jorge Vieira, né? Eram técnicos que... Sócrates era o RH do Corinthians, praticamente. Era o RH. Não porque ele quisesse ser, mas é que ele era um cara tão inteligente, mas tão inteligente que não tinha jeito de você se tornava um líder para os caras. Líder natural. Um líder natural, né? E sabia ser líder, né? Sabia ser líder. Pro bem ou pro mal, né? Porque ele, por exemplo, o Casagrande é cria dele. Dentro de campo e fora de campo também. Então os problemas que o Casagrande teve também vieram dessa amizade, né? Embora o Casa não fale, mas veio, né? A gente sabe, acompanhou, né? De perto. Então, aí o que aconteceu? O Roberto Páscoa ganhou do Adilson Monteiro Alves. E aí me chega na redação uma foto do Páscoa pendurando um crucifixo na parede, né? E aquilo me revoltou tremendamente, né? Porque eu era... Não, nada contra a religião, nem contra o crucifixo, mas o gesto do Páscoa, né?
Você quer conservadorismo maior que esse, né? Pendurar um crucifixo na parede, para que isso aí, né? Ué, pendura a foto de alguém, sei lá, a foto dele, ou vai pendurar como se ele tivesse uma missão sagrada, né, de resgatar o Corinthians. Parece coisa do Islã, né? Aí eu fiquei super revoltado, como o próprio Carlos Bico ficou. Aí eu sentei na minha máquina de escrever, na época não tinha nem computador ainda, né? E eu botei lá, né? Só na Comecei força a escrever, do ódio. foi na força, na bronca, diagramei o jornal, pus a coluna lá em cima, até a coluna não tinha nome, acho que saiu o Chico Lang mesmo, e aí eu coloquei assim, Corinthians entregue nas mãos de Deus. Maravilhoso. E desci o cacete, né? Que não sei o quê, que acabaram com um esquema maravilhoso, era a evolução do futebol brasileiro. O jogador brasileiro finalmente tinha voz, estava com uma voz, e agora calaram-se todos os gritos, né? Calou-se a rebeldia, calou-se a revolução, e fiz quase que um panfleto, né? Parecia um manifesto comunista, né? Mas deu certo. E os caras começaram a mandar carta, muita carta, né? Muita carta dizendo que está certo, ou contra ou a favor, né? Repercutiu, né? Repercutiu. Aí passou um dia, dois, o Brickman falou assim, pô, mas vamos resolver esse negócio que já o RH está me cobrando e eu tenho que dar uma resposta hoje. Aí eu falei assim, vou ferrar esse gordo, né? Eu ganhava, por exemplo, vai uns 5 alguma coisa, eu pedi 25. Eu falei, não vai dar. Pediu já para não... Já jogou para não... Porque aí ele vai negociar, tira a coluna, me dá lá mais uns 10, 15, para mim tá bom, né? Que eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, dá tudo certo. Aí ele falou assim, olha, eu 25 não posso te dar porque eu não tenho, mas você aceita 23? Aí como é que eu vou falar não, Vou né? pensar. Eu vou pensar. Eu vou falar com a minha mulher antes. Aí não teve jeito, desci no RH, assinei os papéis, né? E aí começou, né, a coluna Bola Solta. E nessa coluna Bola Solta, eu tinha liberdade total de criticar e de falar. E foi uma das condições que eu impus, né? Porque se fosse fazer uma coluna e toda hora passar pro gordo ler, então não tinha razão de ser. autonomia, né? Não tinha autonomia. Aí ele concordou. Ele falou, mas se você fizer falar uma bobagem, eu vou te cobrar. Eu falei, tá bom, pode cobrar. E escreve certo, não escreve errado, que não sei o quê, blá. Mas nunca ele censurou coluna nenhuma minha. E a gente tinha uma relação bastante interessante, né?